O senhor falou uma coisa que nem estava nas minhas perguntas aqui, mas se o senhor Vamos puder lá. falar, Claro. tem a ver com aniquilacionismo. Certo, Eu vou falar, Duda, certo. eu gostaria que fosse assim, Oh, no sentido de que, porque, né, o que a gente crê? Se você vai ser salvo, você vai passar uma eternidade, e eternidade é tempo pra caramba, né, com Deus no céu. Se você não aceitou a Jesus, você vai passar uma eternidade no inferno. Pelo que eu entendi, o aniquilacionismo fala que os cristãos vão pro céu, todo aquele que crê em Jesus, independente de denominação, como a gente estava falando, né? E se você não crê, vai morrer e acabou. acabou. Sinceramente, para mim seria mais gostoso. Mais confortável, né? Porque só de não estar no céu já é uma desgraça, É. né? É. Mas é tempo, né? Olha a comparação que eu vi uma vez, o pastor. O cara falou assim, quanto que é a eternidade? Aí ele falou, faz conta que a gente tá aqui em São Paulo. Você pega uma colher e você vai andando a pé até Santos, que é a praia aqui perto. Você pega uma colher do oceano, você vem andando e joga aqui. Quando você terminar de fazer isso e trazer todo o oceano para cá, não vai ter sido nem 1% da eternidade. É dureza, né? Eternidade não tem como ser definido por tempo, porque não é tempo, né? Está além do tempo. Né? Não tem medição da eternidade. Agora, é mais conveniente, claro, eu pensar no aniquilacionismo, mas a pergunta não é se é mais conveniente, a pergunta é se é o que a Bíblia diz. Porque o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, não é importante. O que é importante é o que Deus diz. Então, quando você vai olhar para esse assunto, você vai ver lá em Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a história do homem que morreu estando no inferno, em tormentos. E ele faz alguns pedidos, e os pedidos não são atendidos. Há um grande abismo entre nós e vós. Os de lá não podem passar para cá, os daqui não podem passar para lá. É o rico Lázaro, né? É o rico Lázaro. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então tem um juízo final. Tá. E nesse juízo final, lá em Apocalipse, quando está tratando o último julgamento, o trono branco, no versículo final desse relato, capítulo 20, está escrito o seguinte, olha que curioso. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E que lago de fogo é esse? Olha que interessante. Mas a besta foi aprisionada, 19:20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Agora veja onde vai o diabo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo, enxofre, onde já se encontraram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então não tem aniquilacionismo aqui. Então, eu não posso tornar a minha conveniência, seria mais fácil para mim. É claro mais que seria gostoso, mais fácil, né? mais gostoso para mim. Mas esse não é o ponto. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Então esse é o ponto. Dureza, né? Tem uma frase que uma vez eu vi que eu achei interessante. Fala se o senhor concorda com ela. Se você escolher caminhar com Jesus em vida, depois de morrer você vai continuar com Jesus vivendo com ele. Se você escolher caminhar com Jesus, sem Jesus, aqui na terra, quando você morrer você vai continuar vivendo sem ele. É simplista, mas você acha que é uma boa frase? É uma boa frase, talvez, veja bem, vamos botar em outras palavras. Quem vive sem Cristo e morre sem ele, não ressuscita uma pessoa salva. Vamos dizer, se uma pessoa morreu ímpia, ela vai ressuscitar ímpia para a impiedade final. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Porque eu volto a dizer, o que é importante é o que a Bíblia diz. João, capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, diz assim.
Eu vou ler. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quando Jesus voltar, todos os mortos vão ouvir a voz dele. Os que tiverem feito o bem, ou seja, na vida, os que tiverem feito o bem, ressuscitarão para a ressurreição da vida. Uhum. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, ou seja, o cara andou com Cristo aqui, ele ressuscita para a vida. Uhum. O cara não andou com Cristo aqui, ele ressuscita para a ressurreição do juízo, da condenação. Tá. Então não tem desse negócio do cara morrer ímpio e ressuscitar piedoso, e o cara piedoso morrer e ressuscitar ímpio. Ou seja, quem creu em Jesus já passou da morte para a vida. Quem não creu em Jesus já está condenado. Uhum. Não tem esperança depois da morte. Não tem missa de 7º dia que vai mudar o rumo da pessoa. Não tem eu fazer uma obra, um sacrifício aqui, uma oferenda aqui para ajudar quem já morreu a melhorar a situação dela. Não tem eu dar um dinheiro aqui para cair no gasofilácio lá e tirar uma alma do purgatório, porque o purgatório também não existe. Uhum. Então, existe céu, existe inferno. A condição para a pessoa ir para o céu é crer no Senhor Jesus. Enquanto está vivo, porque depois da morte não tem mais como fazer isso. Sim, sim. Buscar o Senhor enquanto está perto, Enquanto né? está perto, você pode achar. Boa. Pastor, agora vamos para um dos temas mais polêmicos que envolve a questão da presbiteriana com outras denominações, que é o calvinismo. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta antes de virar. Que medo que eu tenho quando você Não, faz Duda. pergunta, Pablo. É que ele falou de batismo, tudo, né? É. A minha irmã, pastor, a pobrezita, ela teve um bebê reborn e quis levar na igreja para batizar. O senhor batizaria? Bebê reborn. Tá em alta isso aí. É tão Tá em lindo, alta. meu Pior que tá sobrinho. mesmo em alto esse negócio, né? Eu fiz um podcast recentemente sobre bebê reborn. É mesmo? Fiz. Então, veja bem, vamos gastar um tempinho aqui. É. Isso retrata o adoecimento da nossa sociedade, né? A nossa sociedade que, em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, tem preferido os pets Uhum. aos filhos. Uhum. Então, eu já escutei tanta gente dizer isso, né? Eu não quero filho dá muito trabalho. O pet não dá trabalho, ele só gasta dinheiro com ele. Mas trabalho não. Ele não dá trabalho, ele não rebela com você, ele não briga com você, ele não discute com você, ele não fica mal-humorado com você, né? Você pode ser rico, você pode ser pobre, o cachorrinho faz a mesma festa com você do mesmo jeito. Então tem gente preferindo cachorro, gato a bebê. Mas agora eu acho que a revolução está sendo os pets. Os pets estão ficando para trás com o bebê reborn. Que loucura isso, Eu né? acho que vai ter uma rebelião dos cachorrinhos e dos gatinhos. Vão morder os Pode fazer o pet bebê reborn. reborn. Está tomando o lugar deles, varão. Então o que acontece? A sociedade está tão adoecida que ela compra um boneco de plástico, de silicone, como se bebê de verdade fosse, transferindo para aquele boneco de silicone um sentimento, transferindo sentimento. E já tem, de fato, o caso de gente indo para o hospital, querendo furar fila, né, com um boneco de plástico no braço. É uma loucura isso, né? E agora, veja bem, quando uma mulher ou um homem carrega um boneco de silicone e vai à igreja querendo que esse boneco seja batizado, é o pico alto, máximo da loucura, da insanidade. Não, e sabe o que é pior, pastor? Ô, pastor, mas se parecer o boneco do Chuck nessa feita, você não vai expulsar o demônio, não? O brinquedo assassino, né? Não, sabe o que é pior? Eu tava vendo, pior assim, né, na minha opinião, né? Eu tava vendo gente que tá querendo processar a empresa porque não aceitou banco, sei lá, porque não aceitou o bebê reborn como filho, e tem advogado que tá aceitando a causa. Sim, você tem direito de ter prioridade, furar fila com o bebê. É eu já absurdo, tenho casos né? aqui no Brasil de alguns prefeitos, é o seguinte, se algum posto de saúde, uma mulher aparecer lá com um bebê de plástico, de silicone, querendo furar fila, essa mulher ou esse homem precisa de um tratamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, porque o problema é muito grave. Loucura isso, é loucura. Né? E tem que ver se o boneco é a prova d'água também, para batizar lá. Né? Pastor,